Olá, meu nome é Guilherme, esse é o primeiro vídeo aqui no canal e eu queria falar sobre algumas escutas musicais que eu tenho feito. Eu finalmente resolvi escutar os discos do Nelson Cavaquinho e do Adoniran Barbosa que foram lançados nos anos 70. Principalmente os dois primeiros lançados pela Odeon, né, de cada um deles. Eu nunca tinha parado para ouvir de fato isso, mas é realmente interessante porque a gente está acostumado com a obra desses artistas de certa forma diluída, né, em diversos intérpretes que muitas vezes são excepcionais, muitas vezes são normais. E a gente está cansado de escutar, ou não está cansado, mas já escutamos bastante, grande parte das composições mais clássicas desses artistas. Mas a proposta que foi feita na época pela Odeon, no caso não pela Odeon, mas por um produtor específico, que eu inclusive recomendo correr atrás dessa história, que é muito boa, foi de captar esses artistas como eles realmente eram. Ou seja, pegar o Nelson Cavaquinho e o Adoniran, cada um em seu álbum, respectivamente, e colocar para eles mesmos interpretarem as próprias composições. Então, para eles fazerem essa dupla de compositor e intérprete, né? As gravações do Adoniran, por exemplo, dos Demônios da Garoa, nos anos 50, são antológicas, né? Querendo ou não. Mas essas gravações do próprio Adoniran, já no final da carreira, nos anos 70, são muito interessantes, talvez até mais interessantes, mais saborosas, porque apesar da moda da época de estar uma coisa completamente pasteurizada, ou se não pasteurizada, com arranjos muito grandiosos, orquestras, né, para tentar dar uma maquiada naquela coisa mais rústica da composição desses dois sambistas, né? A gravadora acabou optando, na verdade, por fazer uma coisa quase camerística, para colocar eles cantando com um grupo pequeno, e isso acaba deixando a coisa toda muito mais orgânica, muito mais interessante, ao meu ver, pelo menos. Então, foi um deleite escutar os álbuns do Adoniran. Eu preciso criar o hábito de mostrar aqui do que eu vou falar, né? O álbum do Adoniran é esse. E aqui... Opa! E aqui o álbum do Nelson Cavaquinho. O álbum do Nelson Cavaquinho é até mais curioso, porque para quem já ouviu o Nelson Cavaquinho cantando, ele é bem idiosincrático, para dizer o mínimo, né? Ele tem uma voz rouca, pouco afinada. Apesar da genialidade dele enquanto compositor, ele enquanto intérprete traz uma coisa muito rústica, muito assim, pouco aparada mesmo, né? Cheia de arestas e tal. Inclusive tem um cara no Rate Your Music, um colega que fez um comentário muito bom, que fala que esse álbum, só pela voz, pela interpretação vocal do Nelson Cavaquinho, já pode ser considerado um álbum de vanguarda. E já interessa as pessoas que estão interessadas nesse tipo de música, porque realmente é quase uma afronta a voz dele ao bom mocismo da música popular que a gente está acostumado a escutar, né? Geralmente, assim, de um modo geral. E, enfim, eu recomendo demais os dois álbuns. São os dois artistas entregando o que eles têm de melhor da forma mais honesta possível. E para quem já é familiarizado com a obra deles, vale sempre a pena revisitar, sobretudo dessa forma, que soa mais fresca do que nunca. E para quem não conhece, tem que conhecer, é necessário se você é interessado em música brasileira, samba paulista no caso do Adoniran, samba carioca no caso do Nelson. É imprescindível passar por esses dois gigantes, né? Dando continuidade, eu já tinha até mostrado aqui mais ou menos, vamos para música clássica ocidental. Esse aqui é um álbum do Yevgeny Sudbin. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. É um pianista russo, famoso. Quem está por dentro da música clássica com certeza conhece ele. E esse álbum é salvo engano, uma segunda gravação que ele fez de sonatas do Scarlatti. Scarlatti escreveu, sei lá, umas 300 sonatas, ou muito mais do que isso, centenas de sonatas para teclado, né? Cravo, no caso, na época, era um compositor barroco. E é comum os artistas escolherem algumas sonatas que eles gostam para fazer uma gravação. E o
Sudbin já tinha feito isso, salvo engano, uma vez, e depois ele faz isso de novo lá para meados de 2016. Ele gravou em 14 e lançou em 16. E é muito interessante esse álbum. Eu já tinha escutado na época mesmo, mas eu voltei a escutá-lo agora e ele me pegou até mais, porque apesar de eu particularmente ser mais fã de gravações historicamente informadas, no caso dele, ele vai para um lugar que é quase o completo oposto disso. Ele toca Scarlatti no piano como quem toca Chopin no piano. Ele usa assim todo um arsenal tímbrico, um arsenal técnico que na época do Scarlatti não era nem concebível num instrumento de teclado, né? Então ele usa assim, ele abusa realmente da dinâmica, não é uma coisa sutil. Ele abusa do pedal, ele cria linhas dentro das linhas, dentro do contraponto do Scarlatti. Ele por usar o pedal, por deixar algumas notas soarem mais do que outras, ele cria uma música dentro da música praticamente. E isso é de uma cara de pau que tem tudo para ser ruim, mas no caso dele ele fez com um bom gosto, com uma inteligência e com uma intransigência de pegar uma música dessa e fazer isso, que não é para assim, para quem quer, para como se ele quisesse deixar a música mais palatável para um público geral. Não é esse o caso. Muito pelo contrário, ele respeita essa música, ele sabe que essa música basta por si só, mas ele quer colocar a interpretação dele ali e ele coloca sem ingenuidade, de uma forma realmente magistral. Eu adorei, é um álbum muito bom. Eu gosto mais de outras interpretações do Scarlatti. Eu adoro a interpretação do Pogorelich dos anos 90. Se você nunca escutou, eu recomendo muito. Aquelas sonatas são lindas, o modo como ele toca também com muita paixão, é muito bonito. Mas fica para uma próxima falar disso. Enfim, Yevgeny Sudbin, 18 sonatas de Scarlatti. Recomendo muito. Depois eu queria falar sobre esse álbum aqui de um grupo chamado Ghazal, que é um nome de um gênero também, né? Esse álbum se chama Moonrise Over the Silk Road. É um álbum de música clássica também, só que nesse caso não é música clássica ocidental, né? É música clássica hindustani, ou seja, do norte da Índia, mas também música clássica persa, no caso na tradição iraniana de hoje em dia, né? Inclusive existe esse gênero chamado Ghazal, que é o mesmo nome desse grupo de artistas radicados nos Estados Unidos, que é uma mescla dessas duas tradições de música clássica, né? A hindustani, do norte da Índia, e a persa. Que é interessante porque é uma intersecção que a gente não costuma parar muito para pensar, e acho que vale muito a pena, né? Ainda mais hoje em dia, com o Irã tá no noticiário muito, e é importante a gente saber um pouco, né? O Irã pode não ter fronteira direta com a Índia, mas tem com o Paquistão, né? Que por sua vez está ali colado no norte da Índia, e enfim. Esse álbum é simplesmente lindo. Eu não sou o maior fã de ficar só adjetivando as coisas, mas esse álbum traz uma beleza de um lugar que é até difícil de explicar. Até eu pelo menos não sou uma pessoa... Eu gosto de escutar bastante esse tipo de música, mas eu não sou uma pessoa que me considero familiarizada de fato com esse tipo de música. Então, quando isso vem para mim, vem de uma forma arrebatadora. E eu acho que isso pode acontecer com você também, se o seu caso é parecido com o meu. Eu recomendo demais esse álbum. Eles têm, se eu não me engano, 3 álbuns. Esse foi o único que eu escutei por hora. E é lindo demais. É interessante, porque se você está acostumado a escutar música clássica persa, você está acostumado com um instrumento de corda específico, que é aquele kamancheh, não sei como se pronuncia. E se você está acostumado com a tradição hindustani, você está acostumado com a cítara, com tabla. Então, esse álbum mescla tudo isso. São 3 faixas, 2 faixas de mais de 20 minutos e uma de 8, e elas funcionam brilhantemente. O álbum foi lançado em 1999, do Ghazal, Moonrise Over the Silk Road. Recomendo demais.
E agora, para finalizar, eu queria falar de um lançamento. Foi lançado em junho desse ano. O álbum do saxofonista brasileiro, radicado desde, sei lá, sempre nos Estados Unidos, Ivo Perelman. Não sei como se pronuncia o nome dele, se é Perelman, como se fosse alemão, ou se é Perelman, não sei. Ivo Perelman, com o Matthew Shipp String Trio, que é um trio de cordas. No caso, o Matthew Shipp é pianista, mas aí é acompanhado pelo Matt Manetti na viola clássica, e pelo William Parker, baixista, né? Figura carimbada aí das formações de free jazz. E esse é um álbum de free, como sempre o que o Ivo lança, né? Bem na tradição dele e do Matthew Shipp também, esse tipo de coisa que eles gostam de fazer juntos. Mas para mim esse foi o auge da colaboração deles e o melhor trabalho que eu já escutei, acho que do Ivo também. Eu gosto muito dos trabalhos dele com cordas, assim, com quarteto de cordas de um modo geral. Tem aquele que é Paixão Segundo GH, tem um outro também dos anos 90 que é genial, mas enfim, me foge o nome agora, não vou lembrar, mas ele tem álbuns bons, assim, com formações inusitadas, né? Que usa o quarteto de cordas, tanto com composição, com coisa escrita, quanto com improviso. No caso desse álbum, eu imagino que seja tudo improvisado, 100% improvisado. E o fato de não ter bateria nem percussão me atrai muito. Não que eu não seja fã de bateria e percussão, adoro, poderia ser um álbum só disso, eu gostaria também, mas eu gosto muito do free sem a percussão. Eu gosto muito dessa ideia de ser uma coisa que é visceral, só que sem recorrer a batuque, enfim, outra coisa que não seja as notas. Enfim, é óbvio que não recorre a notas também, né? Eles fazem sons, o Ivo tira sons do saxofone e sons das cordas, o William Parker nem se fala. É idiotice da minha parte falar isso da percussão, né? Porque no fundo também é percussivo o estilo deles, então falei besteira, mas como minha proposta aqui é não cortar, fica assim mesmo. Mas eu gosto muito dessa ideia de não ter percussão no álbum e soa muito, muito fresco. É interessante esse conceito da flor do Armagedon. Eles até tem um texto explicando isso, salvo engano, no próprio Bandcamp do grupo. Porque tem uma coisa que são conceitos quase antagônicos, né? A ideia de Armagedon é essa ideia visceral de algo que está por terminar, né? E a flor com uma beleza lírica, uma coisa perfumada. O álbum entrega tudo isso. É isso, o álbum. Você vai ter desde um sopro visceral, de um golpe, até uma beleza etérea, um perfume, uma harmonia linda construída na hora, do baixo tocado com arco, junto com a viola, os harmônicos no piano, os harmônicos do Ivo Perelman, que podem ser às vezes bem intensos, mas também podem ser líricos. Enfim, é um banquete completo, eu recomendo demais, um dos melhores lançamentos que eu escutei esse ano. E é isso, esse foi o primeiro vídeo aqui no canal. Eu estou completamente fora de forma, porque eu nunca fiz isso na minha vida, então é óbvio que eu estou fora de forma. Mas eu só estava a fim de conversar, né? A gente nunca tem ninguém para conversar. Com quem que eu vou ficar falando de música clássica persa, sobre free jazz, sabe? Sei lá, tem, né, essas pessoas, só que é difícil, não na minha volta, não as pessoas que eu conheço de modo geral. Então eu tô falando aí pro YouTube, se tiver alguém assistindo aí que quiser conversar sobre, tamo junto, beleza? Muito obrigado por assistir e um abraço, até a próxima.